Muito boa tarde, Mundial Podcast no ar. Chegando aqui mais uma segunda-feira, mais uma semana começando e o nosso super programa entrando no ar. Você sabe, né? O Mundial Podcast é a nossa versão expandida do Mundial e você que vai ao ar aqui todos os dias na Vibe Mundial. É um programa da Vibe Mundial e hoje transmitido no nosso estúdio Vibecast. Você que está aí no YouTube já está vendo que eu não estou no estúdio do ar. Muito bem-vindo aqui hoje, Cláudio. Obrigada, Donizete, que está à distância hoje. E o Jean, que está lá no estúdio do ar, para a gente fazer esse pull, essa ligação interessantíssima nos 95,7 FM, no YouTube da Vibe Mundial e também no nosso Instagram. Você sabe, né? É só acessar vibemundialfm.com.br e lá no nosso site, clica no assistir ao vivo. Você vai direto para o nosso YouTube, não tem erro, estamos ao vivo agora e você pode participar, porque hoje eu estou recebendo uma dupla. Eu não tinha recebido ainda no Mundial e você, duplas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Adriana Loyola. Oi, boa pessoal. tarde, bem-vinda. Oi, tudo bom? E a Nathalie Loyola. Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Em dupla ainda, né? Em dupla, achei Inaugurando. sensacional. Muito bem-vindas, viu? Para a gente Muito falar de um obrigada. tema extremamente importante, que é nutrição, alimentação, emoções. Vamos fazer uma viagem aqui pelo nosso comportamento e a nossa relação com a comida. É isso, né, meninas? Exatamente. Estamos conectadas? Exatamente. Obrigada, viu, por ter Obrigada aceito você. o convite, por ter se conectado com a gente nesse período até a gente alinhar uma Obrigada, data para obrigada vocês pelo virem convite. aqui. Imagina, olha, vamos aprender muito. Você tem pergunta? Ó, tô com o YouTube ligadinho aqui, é só mandar a sua pergunta de acordo com as nossas conversas aqui e já começa a seguir as meninas. Daqui a pouco aparece aí no GC todas as informações. No GC para quem está no YouTube. Você sabe, né? Quem está nos 95,7 FM, depois a gente fala tudo para vocês anotarem. Mas vamos lá, deixa eu apresentar. Vocês viram que o sobrenome é o mesmo, né? Adriana Loyola e Nathalie Loyola são irmãs, são nutricionistas especializadas em nutrição clínica, comportamental e funcional. Elas unem ciência, acolhimento e práticas integrativas, como as nossas tradicionais terapias aqui, reiki, florais de Bach, psicanálise, entre outros, tá? E juntas elas fundaram um movimento Sem Dietas, além de nutrição empreendedoras. E nós vamos falar muito sobre isso aqui também, porque a gente gosta do assunto. Que demais, Né? não é? Bem-vindas, viu? Olha, vocês vão Adorei. ver, gente, vocês vão ver, se preparem aí para as perguntinhas, Bora. certo? Porque vocês vão ver a nutrição hoje de uma forma que talvez vocês ainda não viram. Então, hoje, vocês vão ver que a gente não vai falar nada de lista de permitidos e de proibidos. A gente vai ressignificar. Tá bom. Porque vilão só no filme de terror. Por favor. Na comida, não. Não Chega, existe né? vilão. Você sabe que eu já cansei, viu, Adriana? Eu já cansei porque é uma vida ouvindo isso. Isso pode, isso não pode, isso faz bem, isso faz mal. Como disse Odete Reutemann, né? Exatamente. No vídeo que vocês já até repostaram na novela. Não, cardápio não é receita médica. Exato. Né? Como Mas proteína, isso vem como muito, carboidrato. essa coisa do você falar do pode ou não pode, Ah. isso vem desde a nossa infância, Opa! né? Quando a nossa, às vezes inconscientemente, a nossa mãe, nosso pai ficava, não come isso que você vai engordar, olha, não faz isso. E aí você já vai criando um comportamento, Aí né? a gente já engorda. Aí a gente já... Aí chega na adolescência com aquela obsessão Exato. pelo emagrecimento. Aí outros problemas acabam surgindo e isso acaba sendo um alerta também para os pais para ficarem atentos, principalmente as meninas. E esse foi um dos motivos, eu fiz nutrição primeiro, né? Uhum. Eu e a Adri, nós somos irmãs. Eu fui fazer nutrição, porque eu tinha uma loja de suplemento em São Paulo, em outras regiões, e eu queria ser eu queria vender mais nas minhas lojas de suplemento. E dentro dessa loja também tinha produtos para emagrecer. E eu falava assim, se eu for uma nutricionista, eu vou estar gabaritada e eu vou vender o dobro, né? Eu pensava isso. Só que quando a gente foi estudar nutrição, a gente vê que é muito mais, né? Tem a ciência por trás, não é só um produtinho, porque eu era apenas uma vendedora de suplementos. Então, quando você estuda, eu falei, não, peraí, isso aqui não é meu propósito. Eu
não quero, né? Falei, minha mãe me ensinava, ó, quando você botar a cabecinha lá no travesseiro, tem que estar ok. E eu falava, não, acho que não é isso que eu quero. Só que nesse meio tempo, né, a Adri foi estudar nutrição. Ela foi estudar primeiro? Eu fui estudar primeiro, e aí eu já estava, quando eu me formei, logo depois ela entrou em nutrição. E aí vai encadear aqui, né? Depois a gente bater o bate-bola, o motivo que a gente fundou o Movimento Sem Dietas, porque eu tinha a loja, vendia os produtos de suplemento, porque eu era uma nutricionista, mas o que foi legal, que enquanto eu tinha a loja, as pessoas já não queriam mais saber dos produtos que eu vendia, e sim as consultas. Que legal. Aí eu falava, nossa! E aí, nesse meio tempo, a Adri entrou em nutrição. Sim. E aí... E na verdade, esse movimento, né, até matando um pouquinho da curiosidade do pessoal, né, sem dietas. O que é isso? Duas nutricionistas falando sobre isso. Mas, na verdade, eu tive transtorno alimentar, né, na minha adolescência, né, e veio bastante tempo também na minha vida adulta. Eu tive todos os transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão alimentar, e na verdade eram características, né, então, só para pontuar para o pessoal de casa, o que caracteriza a questão do transtorno alimentar? Um medo excessivo de ganhar peso, essa coisa de ficar contabilizando horas. Então, eu era uma pessoa que eu tava aqui comendo, já pensando, nossa, 300 calorias, vou ter que correr no mínimo 5 quilômetros depois para queimar essa caloria. Tô comendo tal coisa, preciso passar tantas horas em jejum para conseguir equilibrar. E isso não era num ponto isolado, isso era 24 horas do dia. Né? E esse pânico de comer acabava me isolando socialmente, porque eu não tinha 100% do controle da comida, então eu ficava ali ansiosa. E isso tudo, eu achava que, na verdade, eram características minhas. E aí estava eu, um dia, numa aula de psicologia da nutrição, já na faculdade. E aí eu falei assim, gente... E a professora, na verdade, ela estava apresentando, né, o que cada pessoa tem quando tem os transtornos alimentares, né? A compulsão e tudo mais. E eu falei, nossa, tudo que eu achei que era eu, na verdade, é uma doença. E você ainda tinha essas... Tinha. Né, esses hábitos. Sim. E uma coisa pouco divulgada para as pessoas é que, na verdade, pessoas de moda, profissionais de moda, educador físico e nutricionista... é o grupo que mais tem transtorno alimentar. Por quê? Porque ainda, hoje já mudou muito, mas ainda é muito associado na nossa sociedade o corpo que a pessoa tem com a capacidade técnica que ela tem, né? E aí, esses profissionais, querendo ou não, eles acabam se sentindo pressionados. Então, é muito comum, né? E às vezes, a gente foi desenvolver esse método do Sem Dietas exatamente... para que também nós, como propagadores de opinião, não adoecêssemos mais pessoas, né? Porque, querendo ou não, a área da saúde, a pessoa já associa. Não, tudo que ela fala é bom. E não necessariamente. Não necessariamente. Né? Pode colocar um transtorno na vida da pessoa. Não, exatamente. Imagina, você tinha alguma dessas questões? Imagina, eu estava lá focada em querer emagrecer as pessoas, lutava ali também contra a balança. E quando a Adri foi fazer um nutricionista especializado, outro multidisciplinar, e nesse meio tempo ela acabou me apresentando um outro nutricionista, ela falou, faz esse curso para você entender. E quando eu fui fazer o curso, eu olhei, o que me chocou foi assim, como eu, uma profissional da saúde, que estudei, tem uma pessoa que tem transtorno dentro de casa e eu não vi. Você não percebia? Não, nem a mãe. Não se percebe. A gente não percebe. Por quê? Porque a gente achava que era normal. Que era dela. É dela, porque há tantos anos não comia o carboidrato, não comia, não gosta disso, não gosta daquilo, tem que malhar. A gente falava, é o jeitinho dela. Mas aí você fala, foi aí que a gente falou, não, eu falei, para. Quando eu vi o curso, tudo, e aí ela foi me explicando, eu falei, não, a gente tem que levantar essa bandeira. Porque ela chegou no nível, assim, teve o tratamento rígido, né, da medicação, tudo. Hoje fala super abertamente sobre isso e eu acho importante para todos nós. Se falou, tá curada. Exatamente, se falou, tá curada. Certeza. Por quê? Porque às vezes ninguém sabe que tem transtorno. Ninguém sabe. E digo mais, né? Às vezes, muitas pessoas ainda associam o estar magro com ser saudável e não necessariamente. Exatamente. Porque qual é o meio que você faz para ficar magro? Porque se for
vomitando, tomando 200 cápsulas para emagrecer, contabilizando calorias, será que isso de fato é ter saúde? Porque está perdendo nutrientes, muito provavelmente. Exatamente. Mas está no peso X que foi imposto. É o que estamos vendo. Exato. Né? É a Exatamente. carcaça que a gente está enxergando, mas não está vendo o que está por dentro. Exatamente. E por dentro, além do organismo estar reagindo, entra também toda uma questão emocional, Sem que é dúvida. também o forte do trabalho de Sim. vocês, né? Exato. Emocionalmente, são os transtornos, trazem sinais muito radicais pra gente? Ah, com certeza. Eu acho que esse medo excessivo, assim, isso a gente está falando, por exemplo, de bulimia e anorexia, porque às vezes as pessoas trazem muito estereótipo, né? Uhum. Então, toda pessoa magra tem anorexia, toda pessoa gorda tem compulsão, e não é verdade. Transtorno alimentar não tem cara, não tem rosto, não tem peso, não tem nada disso, né? A bulimia, no caso, por exemplo, são pessoas, na verdade, que fazem esse processo tem o processo de compulsão, Tá. só que eles fazem o processo restritivo como método compensatório. Então, pode ser vários os perfis de método compensatório. Não vou trazer ideias aqui para o pessoal, né? Ideias. Porque é sempre importante a gente reforçar isso, mas o que a gente pode falar é que os transtornos alimentares, ele precisa do tratamento de multiprofissionais, né? Então, profissional especialista em comportamento alimentar, na nutrição, um psicólogo e pode existir casos que a pessoa precise do psiquiatra para ter a medicação para melhorar, Tá. né? Mas no caso, por exemplo, que é algo muito recorrente da compulsão alimentar, e isso a gente bate muito na tecla, que as pessoas confundem compulsão alimentar com exagero alimentar. Vamos dar um exemplo. Você tá lá na sua festa infantil do seu filho, tá ali animado, o bolo tá gostoso e você comeu 4 pedaços de bolo. Isso é compulsão alimentar? Não. Por quê? Porque tem um contexto. Então, o bolo estava gostoso, você se permitiu comer um pouco mais, não gerou culpa, não fez escondido. Você está numa festa, tá ali, aproveitou e exagerou. Isso é exagero. E o que é a compulsão? A compulsão, ela geralmente acontece em episódios que a pessoa fica isolada, geralmente ela faz sozinha. Escondidinha. Escondida. Tem a questão de sensação de perda de controle, né? Que gera essa culpa nela. E geralmente tem a emoção associada. Como assim? Ah, eu briguei com o meu chefe, não quero lidar com isso, o que eu vou fazer? Comer. Vou engolir minhas emoções. Então, isso é a característica da compulsão, né? E a compulsão, ela não tem, por exemplo, alimentos específicos. Ela pode ir misturando tudo. Arroz com sorvete, com biscoito, com feijão gelado. Um atrás do outro. Tudo é um descontrole mesmo. Tá. A gente fala E que é aí- num período de 2 horas, né? Que você Isso. tem esse descontrole. Mas é legal lembrar, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu comi um milkshake e depois eu comi um pacote de pipoca e depois quis comer um pedaço de bolo. Se você fez isso, né, de acordo com tem uma tabela que segue, é a americana, que se você fez isso durante uma vez, não é caracterizado compulsão. Agora, se você faz isso 3 a 4 vezes na semana, dentro do período de 2 horas, pela repetição, né? O mínimo que se pede são 3 meses. Aí sim é caracterizado uma compulsão alimentar. Porque é diferente você acordar de manhã, tomar um milkshake. No almoço, você almoçou e comeu um bolo de sobremesa. E à tarde você comeu uma pipoca. Isso não é compulsão. Você fez exageros alimentares. Tá vendo como é diferente? É diferente. Quando você fala assim, não, eu tenho... Porque as pessoas hoje, tudo é compulsão, né? E eu falo, gente, é muito sério. É muito sério você falar, eu tenho compulsão, comi 3 bis. Não. Não, o bis já pede bis, Bis, né? Tem uma frase que diz, você quando me trouxe o material, você falou, a frase diz assim, ajudam mulheres a emagrecerem com mais consciência, leveza e autonomia, sem dietas restritivas, sem contagem de calorias, que é o que você já vem falando, e sem culpa. Essa compulsão traz a culpa? Sim, porque às vezes, também a gente tem que lembrar, né, Dri, que a compulsão, ela não vem só na tristeza.
vem na felicidade, né? Opa! Eu tô feliz, eu vou mereço. comer. Isso, Vou comemorar. Isso. E é porque às vezes a gente associa muito à tristeza, né? E não é isso. É também, porque lembra o filme? O filme já induz a gente, quando a menina briga com o namorado, ela senta no filme, ela tá lá, sorvete, come, e já tá te induzindo. Olha a mensagem inconsciente te mandando, que aí você cria esse hábito, né? Eu tô vendo, eu tô triste, eu preciso de uma recompensa. E você vai criar um gatilho mental no seu cérebro, que o cérebro vai falar assim, comida apetitosa, palatável, gerou o quê mais? Dopamina, serotonina, o que acontece? O corpo é inteligente, eu quero de novo. Então, você fica viciada nessa sensação. Aí, o dia que você tá triste, eu vou comer. Aí você ficou feliz. Aí você fala, gostei dessa sensação, quero de novo. E assim você vai repetidamente. Depois que você repete por muito tempo, vira um hábito. Vira uma rotina, incorporou, já foi. E pode se incorporar qualquer hábito. alimento. Não, qualquer alimento. Qualquer alimento. E é curioso isso, né? Porque aí você me traz a questão também do paladar. Sim. Que se eu tenho vontade, eu vi o sorvete na TV, me deu vontade do sorvete, é sinal de que tem um movimento informativo entre o meu cérebro e as minhas emoções. Sim. Exatamente. E o mais doido é contra-intuitivo a gente pensar isso. Mas é o meio. Tá. A única forma da gente parar com a compulsão é a gente parar de fazer dieta restritiva. É o que você fala aqui, né? Por quê? E existe um ciclo. Isso não sou eu, não é a Ana que está falando. É a ciência que fala. Toda a neurociência fala sobre isso. Como que funciona a parte da compulsão alimentar. Então, geralmente, a cascata começa aqui em cima com a insatisfação corporal. Só que a insatisfação corporal, todos nós temos um pouquinho, né? A questão é o que isso molda no meu dia a dia, no meu comportamento. Então, você tá lá com insatisfação corporal, você quer perder peso rápido. Então, você faz o quê? Uma restrição. Essa restrição vai te gerar, inevitavelmente, independente da sua força de vontade, a compulsão, né? Por quê? Porque é seu corpo falando assim, ei, você tá aqui sem comer. Vou tentar comer o máximo possível para eu estocar. Só que essa compulsão, inevitavelmente, ela vai gerar o quê? Culpa. Não vai? E aí a culpa vai fazer o quê? Você ficar ainda mais insatisfeito. Então percebe que esse ciclo, ele nunca acaba? O que a gente vai fazer? Cortar a dieta. Restritiva. Porque senão... Não vamos usar o termo dieta. Isso. Perfeito. Não, e vai lembrar que Que dieta... sem dieta, né? Exato. Sem dieta. Que nem a Adri, a gente antes, né, começou, a gente falou, o termo dieta, ele vem lá dos ancestrais, né, que era uma dietoterapia para tratar patologias. Então, por exemplo, você é um paciente renal, você precisa de uma dieta específica. Só que o que aconteceu? A indústria, o mercado falou, esse nome é legal, dieta, restrição, emagrecimento, corpo perfeito, a dieta da lua, da sopa, e aí foi... Tem até revista. Nome. Não, e outros... Dieta já. Essa revista era boa. Então, o que acontece? Isso foi modernizando, né, e meio que deixando, a mídia foi usando esse nome, tanto é que quando, você lembrar, quando deu o boom da palavra bem-estar, pra você ter uma noção, uma vez aquela empresa de cloro, ela colocou, no mercado, sinta o bem-estar do cloro. Eu falei, qual é o bem-estar do cloro? Mas por quê? Porque é uma palavra que está em alta, gatilho. Se eu coloco, eu gatilho. Então, a gente fala muito isso, por que os sem dietas? Porque você vai aprender, primeiro, você vai comer o resto da vida. Você tem que botar isso na sua cabeça. E se vai comer, então vamos comer direito, mas não é para comer só alface e batata doce, porque você vive, você tem uma sociedade, você convive. O mundo não é sem glúten, o mundo não é... Lógico, se você tem uma patologia, eu sou uma doença celíaca, eu tenho um intestino inflamado, é específico. Mas se você vai para o mundo real, eu falo, gente, vamos lá, você fez a dieta, o que aconteceu? Chegou no resultado. Agora, vamos voltar para o mundo real? Aí você volta para o mundo real. Que você trabalha, tem filho, vai para casa, volta, é a festa. Agora, festa junina. Pronto, acabou sua dieta. Tudo que você fez, você ganhou.
Por quê? Porque a gente entendeu que no Sem Dietas não existe contar calorias, porque a gente não é uma calculadora ambulante. É um dia de cada vez. Exatamente, é um dia de cada vez. E é mudar o comportamento. Eu brinco com a história do a manga com leite que mata. Lembra que a nossa avó falava? E na verdade não mata. Mas alguém um dia falou. Então eu falo assim, vamos mudar esse comportamento? Se você tem o comportamento de chegar em casa e já... Ai, vontade de comer um negocinho? Isso é um comportamento. Você nem tá com vontade. Tanto é que o nosso celular, ele tá 24 horas mandando notificação, né? Aquele de pedir comida delivery, a cada meio minuto ele tá te mandando. Se você não apagar a notificação... Exato. E uma coisa que a gente ensina no nosso programa Sem Dietas é o quê? Desativa as notificações que não são importantes. Só deixa de beber água. Essa é importante. Não, só deixa o que é importante. Porque senão você se distrai. E a gente estava vindo para cá, a gente estava falando sobre o uso excessivo de tela, o quanto isso aumenta a sua compulsão, porque você vê a mulher linda, maravilhosa, com aquele corpo perfeito. Mas eu falo, gente, aquilo ali tem plástica, tem canetinha, tem um milhão de coisas. E aí você se ilude querendo, e aí é onde vai surgindo... Porque você se frustra, porque você fala, o meu casamento não é tão perfeito igual o dela. Então, a gente tem essa comparação. E quanto mais... o fato é um só, né? Quanto mais insatisfeito a gente tá, mais a indústria vende. Com certeza, porque mais vai chegar isso pra gente, a gente vai correr no supermercado e se endividar. Exatamente. Né? E não só no supermercado, com produtos que prometem... Né? A televisão tá cheio disso, né, Exato, gente? Com certeza. Produtos que prometem aquele milagre que não vai acontecer. E a gente sabe que não vai acontecer, mas cai ali no cartão de crédito. Exatamente. Não é? E isso acaba trazendo também, fala muito do que somos nós. Exato. E temos que lembrar que todo mundo que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, são pessoas comuns. Claro, Sim, claro. Né? E temos que nos aceitar como somos. E vai ter dia que eu falo... Tem dia que a gente não tá legal. Exato. Que nem existe uma influenciadora bem famosa que ela fez várias lipos e ela tá super magra, tem 4 filhos, aquele corpo escultural. E aí ela vende um whey, né? E as pessoas compram na ilusão de, se eu tomar esse whey, eu vou ter o corpo dela. Só que eu falo, gente, isso não existe isso. Você vai comprar, você tá se enganando. Porque não é só o whey, né? Não é só aquela dosinha de whey ou só o pão integral. É o que você faz nas suas 24 horas. E é aquela coisa, vai ter dia que você não vai estar feliz. Vai ter dia, e tá tudo bem. Aquele dia, vontade de comer um brigadeiro hoje. Tanto que o nosso logo é um brigadeiro. Tá tudo bem. Eu falo, é melhor comer um brigadeiro feliz do que 10 pastas de amendoim na ansiedade. Por quê? Seu corpo pede um brigadeiro. Não, vou comer pasta de amendoim porque a Nutri falou. Aí você come. Mas não é um brigadeiro, né? Não é Aí você igual. come de novo. Aí você fala, ou você vai fazer um brigadeiro de abacate. Você fala, mas não é. Abacate é abacate. Então fala, vai lá, come. Aí a gente vem no compulsão. Você comeu devagar, sente o gosto, sentiu. Agora, eu tô indo pro 3º, 4º, 5º, opa! Aí é um alerta. Aí é um alerta. É o quê? O que eu tô querendo esconder? Tem alguma pergunta-chave? Essa pode ser uma pergunta? A pergunta é, você sair, eu falo, é sair do piloto. Você comeu, aí você fala, opa, é difícil, parece, mas eu falo, é treino, gente, é treino. O treino peraí, por que eu tô comendo tanto assim? Aí fala, Nath, eu não consigo. Consegue. O dia que você trabalha sem parar, você nem lembra que você tem que comer. Comigo é normal isso. Por quê? Porque você nem lembra. Mas o que não é? Tédio, ocioso, isso faz com que você... vontade de comer um negocinho. E ansiedade nada mais é do que viver no futuro. Né? Você está preocupado, então lembra, a comida não é que ela vicia, ela te dá sensações. Gente, comer é bom demais. Comer é bom demais, e é verdade. E te dá, e se for uma comida boa, né, feita, comida bem feita, assim, aí que você fala, agora que tá frio, por exemplo, agora que tá frio, as pessoas falam assim, tá frio, como que eu vou emagrecer? É muito difícil. E vamos dar até um ensinamento que a gente dá muito pro pessoal, gente, frio tem o ano inteiro, vai ter esse ano, ano que vem, festa junina tem esse ano. Todo ano vai ter festa junina. Então, o que a gente tem que aprender é lidar com isso. O que acontece? Por que a gente sente mais fome no frio? Porque o corpo, aqui tá frio, nosso corpo, 37 graus, ele fala assim, opa, tá frio, a temperatura tá baixando, e aí ele fala assim, peraí, eu vou pegar a gordurinha dela, vou queimar para aquecer. E aí, se queima a gordura, mais energia, você tá com
fome. E aí, como você não tem a sua emoção bem resolvida, você fala, ai, vontade de comer um negócio apetitoso. Porque ninguém fala no frio, vou comer uma alface. Não. Não, você quer comer aquela coisa que é O melhorzinho é uma sopa. Isso, porque eu falo, é o comfort food, a gente quer a comida que acalenta, porque tá frio. Frio é o quê? Você tá irritado porque tá frio e você não quer. O corpo estressa. O corpo tá dando esse sinal, esse né? sinal. Só que o corpo, ele não fala, eu quero uma coxinha, eu quero um risole. Não, ele fala, eu tô com fome. Eu quero. E aí você vai mandando, ele vai vendo o que dá para ele absorver. Ele fala, não, isso aqui não é. Ainda não é as vitaminas e os minerais. Então, uma dica que a gente sempre ensina para os nossos pacientes é intercale com um chá bem quente. Porque seja um chá em que momento? Por exemplo, 10 horas da manhã, que é aquele horário da fome, 3 da tarde, 4, um chá bem quente. Erva doce, que ajuda na digestão. Porque o chá, ele tá quente. Então, você vai aquecer seu corpo. Se você aquece, você não fica com fome. Você não fica, ai, eu quero, ai. E aí, se combinar com a camomila, ela ativa foco, concentração e ajuda você a diminuir essa ansiedade, né? Do excesso do futuro, do estresse, né? Porque hoje em dia todo mundo tem estresse. Opa. E aí, eu falo, gente, faz 21 dias, repetidamente, sem adoçar. Nath, é difícil. Tenta, faz um esforcinho, porque quando a gente adoça, diminui um pouco as propriedades, você vai ver que você vai conseguir levar o inverno. Vai lá na festa junina, comeu, ok, mas não tá esse exagero de, eu preciso comer, que a gente fala, utilizando as ervas como o nosso auxílio, né? Você tá vendo que não é só alimentação, é um conjunto. E claro, né, gente, fazer um exercício é bom, né? Um exercício faz parte, bem. Né? Eu acho que eu sei que o frio é difícil. Mas acho que é uma forma também de esquentar, de aquecer esse corpo. Com certeza. Com certeza. E com isso também acelera o metabolismo? Com certeza. Porque a maioria das pessoas acaba reclamando de que a dieta, depois de um certo ponto, falei que eu não ia usar a palavra dieta, mas é inevitável, depois de um certo ponto, parece que o corpo dá uma sentada, já me habituei com aquilo e dá uma desacelerada no metabolismo, nesse gasto calórico. Isto é real? Depende. Na verdade, por incrível que pareça, fazer dieta deixa o nosso metabolismo bem lento. Por quê? É doido, né? Eu só tô falando coisa contra-intuitiva. Não vou falar, gente, o que eu sei de nutrição? Nada! Todo mundo achando que sabia tudo, né? Mas sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque se você coloca menos comida pra dentro, o seu corpo, ele tá se autorregulando 24 horas por dia. Né? E a gente não gasta caloria só quando a gente vai lá no exercício. A gente aqui, o pessoal lá de casa prestando atenção, tudo isso tá gastando energia. Dormindo. Existir gasta calorias, basicamente. E se você coloca menos combustível no seu carro, que seria o seu corpo começa a fazer o quê? Vamos diminuir essa função, diminuir essa. E aí o que a gente mostra, o que existe hoje na ciência é que se você faz déficit calórico, né, que é essa baixa calórica por um longo período de tempo, e longo período de tempo nem é tanto tempo assim, 2 anos ou mais já é considerado longo tempo. Tem uma redução aí de pelo menos 500 calorias no seu metabolismo basal, que é esse metabolismo só para te manter vivo, fora atividade física. Então, o nosso corpo ele tá sempre se autorregulando. Se não funde o motor. Não, com certeza. Que loucura, né? E eu acho que tá tudo conectado. E acho que o momento que a gente também aprende a lidar com isso, vai para a cozinha preparar o seu prato de uma forma consciente e satisfatória. Com certeza. E outra coisa é que, na verdade, a fome, né? Eu vejo muito isso, ainda mais agora com as canetas que surgiram. A gente não é contra, muito pelo contrário. Eu acho que pode ser, sim, uma ferramenta, desde que bem administrada, pode ser uma boa. Mas a fome é um sinal fisiológico igual, por exemplo, a nossa vontade de fazer xixi. Né? Só que a fome, quando a gente não olha pra ela, vira um gremlin, querendo atacar tudo. É um dragão que sai dentro desse corpo. Então, o problema não é você sentir fome. O problema é você fingir que ela não existe. Porque aí, ela vai aumentando. E, na verdade, a gente precisa... A fome simplesmente é seu corpo te mostrando, preciso de energia. Ponto. O problema é que a gente confunde com a fome emocional,
Que é, por exemplo, a gente tá lá no domingo, entediado, sem fazer nada, a gente fala assim, ai, deixa eu ver se tem uma coisinha pra eu fazer lá na cozinha. Domingo pode. Domingo pode. Segunda E aí começa. a gente Né? confunde. A gente vai falar bastante agora sobre a fome fisiológica e a fome emocional, até para a gente entender melhor esse comportamento, porque tá na hora do meu intervalinho. A gente vai para um rápido intervalo, 1 minutinho, e a gente está de volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast, contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! É isso, nosso estúdio Vibecast, que é onde eu estou agora fazendo exatamente o Mundial Podcast. Você que está aí nos acompanhando pelo FM 95,7, não viu aí o número de telefone na tela, como está exatamente agora, mas anote aí, papel e caneta na mão, código 11 95021 7226, código 11 95021 7226, é só entrar em contato, obter as informações. O estúdio está aqui à disposição, não só para o Mundial Podcast, mas para a atividade que você quiser, gravar cursos, fazer o seu próprio podcast, outras atividades, o estúdio está aqui à disposição, é só entrar em contato, código 11 95021 7226, você não vai se arrepender. Vem fazer parte da nossa família. As meninas já são daqui, né? Já sentou na bancada, já é da família mundial. Adoramos. Já sentimos parte. Já estamos sentindo parte. Já. Que maravilhosas. Gente, vamos continuar com esse bate-papo? Se você tiver pergunta, é só mandar, tá? Estamos ao vivo pelo YouTube, também pelo Instagram, mas é no YouTube que eu consigo checar as perguntas. Tem alguma questão a dizer sobre fome emocional, sobre comportamento, sobre compulsão alimentar e até sobre os transtornos alimentares? Certeza. Manda pra gente. Aproveita que as meninas vão ficar aqui mais 25 minutos. E passa bem rápido. Se não, é só segui-las também e entrar em contato depois. Com certeza. Fome emocional, praticamente, é muito do que a gente já falou também. Você estava falando da fome fisiológica. Isso. A fome fisiológica, ela não pode ser mascarada, né? Por exemplo, com o chazinho que você estava falando. Exatamente. Né? Muita gente acaba querendo mascarar isso e quando abre a porteira... Sai. Entra o exagero, nem Com a compulsão, certeza. mas entra o Mania exagero. interno. Né? Os dois tipos de fome me dão sinais muito claros do que essa pessoa está vivendo e como está o organismo dela. Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto, assim, chave para a gente aprender a diferenciar é que, geralmente, na fome emocional, a gente associa coisas gostosas. Então, quando a sua fome está muito específica... Então, é um pão de queijinho, um bolinho, um chocolate, algo assim, geralmente é fome emocional. Porque na fome fisiológica, que é a fome do seu corpo pedindo energia, você comeria até um bife de fígado, qualquer coisa. Você come qualquer coisa. Então, esse é um ponto-chave para a gente diferenciar. Tá. Outro ponto-chave, o senso de urgência. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, você está ali... ocupado. Então, às vezes, não dá pra você... Lógico, não aconselho isso em casa, tá? Vocês comam. Parem pra almoçar e parem pra jantar. Exato. Mas vamos supor um dia que você tá corrido e você não conseguiu comer. Então, você percebe que a fome fisiológica, ela vem como uma onda. Ela vem, sinaliza, depois volta. A fome emocional, não. É aquela coisa de, gente, eu preciso comer um chocolate agora, senão eu vou ter um treco. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Sim.
Então, Entendi. essa é uma E a fome pontos. emocional, ela é tão condicionada que já começa lá no restaurante. Que quando você sai do restaurante, né? Aqui estamos na Avenida Paulista, né? Quando você passa no caixa, o que tem no caixa? Um monte de docinho. Aí você fala assim, eu vou comprar, porque se eu tiver vontade... Eu já tenho. Eu já tá tenho. com a vontade. Exato. Aí, ó, tá vendo como é emocional? Além do marketing, né? Do restaurante que vende mais. Por exemplo, o buffet, né? Quando você vai no self-service. Repara que começa pela sobremesa, né? Você não começa pela salada. É sempre a sobremesa. É verdade. Porque se você tiver vontade... Não, mas peraí, eu tô começando. Lógico que você tá com fome. Você tá... E nesses coma à vontade, que a sobremesa já tá Tá inclusa? Exato. Tá vendo? Já te condiciona. Ah, mas então eu não vou comer uma sobremesa? Não, pode. Até é ideal que você coma a sua sobremesa sempre junto da sua refeição Eu principal. ia te perguntar Por isso. causa da carga glicêmica, né? Que é um conjunto ali. Lembra, o seu almoço, espero que tenha verdura, legumes, fibras, carboidratos, proteínas, que é importante, né? Toda a nutrição. Mas vem o docinho, a gente consegue equilibrar. Quando você pega esse doce isolado e deixa ele só no meio da lanchinho, tarde. o que acontece? Você tá pondo uma carga energética muito alta, né? Seja, normalmente você tá comendo um açúcar, né? Seja um bombom. Não que a gente deixa comer o docinho, não tem problema. Mas é tentar não usar ela como o emocional, né? Você fala assim, não, eu vou comer... Briguei com meu chefe hoje, ou sei lá, briguei com o namorado, ou tô estressada, tô na TPM, eu preciso de um doce. A TPM pede. Exatamente. Mas o que acontece? Quando a gente está num período pré-menstrual, ou já ali a gente chama pré, né? A gente quer mais, a gente gasta mais energia, né? Então a gente precisa do quê? De alimentos mais ricos, seja um carboidrato. Precisa, o nosso corpo, né, por causa do estradiol, ele vai aumentar, então acontece, mas não existe essa coisa assim que muitas mulheres falam, não, quando eu tô no período menstrual, eu engordo 5, 6 quilos, não, isso não existe, Não é gente, pra isso. não, é no máximo assim, 1, 2 quilinhos no máximo, que é um pouquinho da distensão, É inchaço, é um pouquinho na verdade, do inchaço, e ó, quer comer um docinho? É aquela coisa, come. Porque lembra, é pontual, ali já vai passar. Um bombonzinho. Um bombonzinho. E a gente sabe que quando a gente tá chegando nesse período, a gente já fica, ai, tô comendo muito, eu tô ansioso. Por quê? Porque aí é uma desregulação hormonal, né? Os seus hormônios, eles estão ele equilibrando ali, né? Porque vai começar ali a sua menstruação, então... O corpo, ele tá te dando sinal. Sim. Mas aí, é aquela coisa, você vai comer alimentos mais apetitosos porque a sua grelina, né, que é o hormônio que faz, ela abaixa. E quando ela abaixa, ela faz com que você quer só alimentos apetitosos. Entendi. Você não quer, quero comer um alface. Não, isso raramente a É gente raro quer. a gente querer comer uma alface. Às Então- vezes ela vem no hambúrguer. Mas é isso que a gente ensina no Sem Dietas. Aham. Você pode comer um hambúrguer, mas coloca o alface. Por quê? Porque tem a fibra. A fibra. Aí a gente fala, coma o hambúrguer de verdade. Não aquele do fast food, porque essa carne, ela vai te dar muito mais saciedade. Ah, e a pizza? Não é para comer a pizza de rúcula. Coma a pizza de proteína, a de frango, a de atum, porque vai te dar saciedade. Não só a de queijo, porque a de queijo é mais calórica, vai te dar uma pequena, só que assim, gordura, ela tem mais caloria. Então a gente ensina isso, tá vendo? Ó, você tá comendo o que você gosta. Mas Tem o carboidrato e tem a proteína. isso, mas aí vale lembrar que assim, você tá comendo o pão, a carne, não ficar nessa coisa, só vou comer proteína, só carboidrato, só gordura, não. A gente não é você não é um macronutriente, assim, para você ficar, esquece, e essa nova geração que tá vindo agora tá muito nessa coisa do, eu tanto de carboidrato, tanto de proteína, eu preciso disso, agora, né, com as canetas, não, que eu preciso, essa bitolagem, né, o exercício excessivo, então é o que a gente vem trazendo, falando isso nas redes sociais e falando, gente, calma, você tá, todo exagero esconde uma falta, será que exagerar nesse controle não está escondendo alguma falta emocional que você não quer ver? Mas a gente está falando também de uma nova geração. Sim. Já com faltas emocionais. Com certeza. Né? E aí acende mais um alerta. Olha quantos alertas. Então, se você quer pedir um docinho, é logo depois da refeição. Isso. Porém, se essa pessoa já comeu massa no almoço, só um prato de massa, recomenda-se comer essa sobremesa?
Porque já A gente gosta por muito causa também... do índice glicêmico, eu digo. Sim, a gente gosta também de trazer muito a autorresponsabilidade, né? Porque também, quando a gente levanta a bandeira do sem dietas, muitas pessoas falam assim, então agora eu posso comer chocolate todo dia. Calma. Tá. Respira, né? Porque eu posso comer todo dia? Posso. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, a gente também precisa entender, peraí, como que tá minha alimentação? Sim. Como que tá meu estilo de vida? Será que a minha única fonte de prazer é a comida? Porque se for, vai desbalancear. Você tem que ter outras atividades na sua vida que não envolvam comida. Seja ir na academia, seja ligar para alguém que você gosta, conversar, sair, ou hobbies, né? Hoje em Sim. dia fala muito de hobby. Estudar. fazer yoga, assistir aqui o podcast. Fazer meditação. Meditação. Eu acabei vendo que você também recomenda o mindfulness. Muito. É o mind eating. Isso. É isso? O mind eating nada mais é do que meditar com a comida. É o mindfulness. Né? Que a gente fala tanto também. E ele a gente fala muito disso para mostrar o momento presente. Falo para todas as pessoas, quer fazer um teste? Pega seu almoço, hoje à tarde, você vai jantar, né? Mais tarde, pega seu celular, liga o cronômetro e começa a comer. Vê em quanto tempo você mas vira o celular, né? Não deixa ele virado, senão você vai burlar. E aí você começa a comer. Isso tem um estudo provando, né? As pessoas conseguem comer em menos de 5 minutos. É muito rápido. Aí veio uma coisa que eu e a Adri fala muito. Você não é o que você come, sim o que você absorve. O seu intestino, ele não tem dente. Então, imagina você almoçar em 5 minutos. Não, você não comeu, você engoliu. E Tem uma ordem para a gente começar a se alimentar, né? Eu começo primeiro pelas fibras, por exemplo. O nosso corpo, ele leva de 2 a 3 segundos para associar os nutrientes. Então, pensa, se você comeu em 5 minutos, coitadinha, não deu nem tempo. E é por isso que fala, nossa, almocei, mas estou com fome ainda. Porque você comeu tão rápido. Engoliu. E eu falo, os dentes aqui atrás, gente, eles servem para mastigar, né? É importante. Isso até é importante de desmistificar. O nosso processo digestivo, ele não começa no estômago, ele começa na nossa boca. Essa é a primeira parte da nossa digestão. Pela garfada, né? Então, quando a gente está mastigando ali, principalmente, por exemplo, um hábito super comum que as pessoas fazem, que é terrível. Você comer bebendo coisas. Por quê? Porque aqui na nossa boca a gente tem várias enzimas digestivas. E quando você está tomando alguma coisa, você está diluindo essas enzimas. Ou seja, você deixa mais difícil o trabalho ali do processo digestivo. Então, Adri, isso quer dizer que eu não posso mais beber ao comer? Não, vai no final de semana, no sábado ou no dia que você for sair, pode tomar um vinho ou alguma bebida. Ok, só que no seu dia a dia é interessante que não tenha bebida junto na sua refeição, para que o seu processo digestivo fique ok, as enzimas fiquem concentradas e já comece toda a cascata de digestão na boca, para depois ir para o estômago, depois ir para o intestino. Por isso que a gente tem o maior casos, né, agora de gastrite, azia, esofagite, e as pessoas falam, eu tenho azia, você também tem? Eu também, meu médico falou que é normal. Por quê? O que é azia? Vamos pensar na parte integrativa. São emoções não digeridas, né? E também alimento. Se ela não está digerindo o alimento, imagina as emoções. E aí junta os dois, aí tem a distensão abdominal, a azia. E eu estava até vendo um estudo hoje, eu estava lendo, que 75% das emoções, ela que interfere nos seus problemas gástricos. E você para pensar, você fala, é verdade, né? Quando que você tá com azia? O dia que você teve um negócio que você não gostou. Porque olha o que poder a gente tem sobre o nosso corpo. A gente consegue fazer com que o pH eleve e faça você ter essa azia. O refluxo, né? A má digestão. Então, é importante a gente falar, mastiga. Não estou falando para você ficar lá, assim, né, mastigando, mas faz esse teste do cronômetro. Mastigue, né? E, lógico, é importante dentro de um prato sempre começar
pelas verduras, né? Porque é fibra, e também pela proteína, porque a carne, né? Falando carne, ou seja, de origem animal ou vegetal. Por quê? Porque vai te dar mais saciedade, para depois você... Ou eu falo assim, o famoso arroz, feijão, eu falei arroz, feijão, legumes e a carne, olha que prato bonito. Começa ali pelos legumes. E aí as pessoas... E quanta gente fala, ai, não como arroz, feijão porque engorda. Delicioso. Não, olha só, que Pode prato... Isso é estatístico, a população está comendo menos arroz e feijão, então pode ter certeza que não é o arroz e feijão que está causando obesidade, exatamente, né? Porque o pessoal adora falar, verdade, não, melhor eu tirar o arroz e feijão, porque assim eu vou emagrecer. Não foi o arroz e feijão que te fez engordar, pode ter certeza. Brasileiro, né? E hoje a gente tem aí, mesmo para quem come fora, uma variedade de restaurantes, de opções... de produtos integrais. Exato. O arroz integral já faz parte da alimentação do brasileiro. Com certeza. Aí a gente está aqui falando de intestino. Aí o seu lado empreendedora, dona Nathalie, começou com você. Não, eu e a Adri que As duas desenvolvemos mesmo? juntas. O Sem Dieta, anotaram? Hashtag Sem Dieta. É um blend de fibras solúvel. Só tem esse produto? A gente tem esse produto. E, é para o intestino. Quando a gente desenvolveu foi exatamente porque no consultório a gente via várias pessoas com problema de constipação, azia, refluxo, má digestão, muitos pacientes diabéticos, colesterol elevado. E aí a gente falou, e quando a gente prescrevia, a gente via que, por exemplo, o blend ali de fibras, muitos pacientes, não quero porque o gosto é ruim, porque é aquela geleia. Então eu e a Adri falou, não, vamos encontrar uma indústria para, junto com um farmacêutico, para a gente desenvolver microcápsulas. Então ele é microcápsulas, ele é super solúvel, você tome e depois poste nas suas redes sociais, se você gostou. O teste. E eu e a Adri, a gente colocou 7 gramas de fibra em cada scoopzinho, sendo que a Organização Mundial da Saúde pede para que a gente consuma de 20 a 30 gramas por dia. Então, pensa, se você consome já 7 na sua primeira refeição ali, né, o restante ali já é o plus, mas infelizmente a população consome menos de 10 gramas de fibra por dia. Então, ele é solúvel e a gente adoçou com fibra de maçã, para ter o paladar, porque eu falei, precisa ter aquele gostinho doce, o prazer, né? Porque nós trabalhamos sem dietas, o prazer de comer. E pensando na praticidade, então seja a pessoa comer de manhã, seja misturado na fruta, e que fosse gostoso. E a gente viu um resultado, assim, incrível nos pacientes de melhora, porque ali são fibras pré-bióticas. O que é pré-biótico? Fibra que alimenta as bactérias boas do seu intestino. Então, se você tem fibras, alimentou bem as suas bactérias, as ruins, elas ficam em menos, o nosso intestino, ele tem... São milhões. São milhões, bactérias boas e ruins, todo mundo tem. O que é melhor? É sempre ter bactérias boas e as ruins, ela tá ali só para ocupar um pouquinho da população, mas assim, ela não pode... E hoje, com a alimentação ruim, as pessoas têm mais ruins e poucas bactérias boas. E aí é onde vem as patologias. Porque você tá com muitas bactérias ruins. E aí elas fermentam, porque as ruins elas vão se proliferando e vai dando sintomas. Só que a gente precisa alimentar as bactérias boas para que elas cresçam. E como que a gente alimenta? Consumindo fibras pré-bióticas, que são verduras, legumes. E se a pessoa não consome, o que acontece? E as bactérias ruins vão crescendo. E a que é para crescer, acaba não crescendo. Qual a diferença da prebiótica para probiótica? Na verdade, é um suplemento diferente. Probiótico é as bactérias em si, né? Eu faço até uma regrinha, que é o quê? Organismo. Lembra do O de organismo. Então, é a bactéria. A fibra prebiótica é o alimento da bactéria. Então, a gente precisa cuidar dessas duas partes, né? Das bactérias, né? Que são as cepas que a gente fala. E das fibras para, ao invés do que você comer, fermentar, ser as fibras o alimento da bactéria, né? E uma outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida é a questão de usar as fibras só quando tem intestino preso. E não, fibra é um suplemento para todas as pessoas. Qualquer pessoa respirou, você precisa de fibra. Por quê? Porque você, como a gente sempre fala, você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, igual a gente tem o hábito de escovar o dente todo dia, intestino é uma coisa que a gente precisa cuidar todo dia. Como?
fazendo atividade física, tomando fibra, tomando bastante água. Porque a gente não pode só cuidar do intestino, cuidar que não é cuidar, né? Quando a gente usa o laxante ou algo do gênero. Não dá pra cuidar só quando ele para. Precisa ser um cuidado diário. Assim como a gente faz com o nosso dente, a gente precisa fazer também com o nosso intestino. Todos os dias. Todos os dias. Os gases ocorrem em que situação? Porque muitas pessoas falam, eu não quero comer tal coisa porque me dá gases. Né? Qual a situação? E os gases já demonstram que o intestino está precisando de um cuidado maior? Sim. Isso, exatamente. Na verdade, o que acontece? Existe um quadro que a gente chama de disbiose. Então, é um desequilíbrio dessas bactérias do seu intestino. Pode acontecer também essa questão dos gases por estar fermentando. Então, você tem mais bactérias ruins do que boas. E aí, essa fermentação gera os gases, mas também pode estar associado com a falta de mastigação. Tá. Né? Então, tudo que vocês já falaram, tudo né? que a gente já falou. Então, é importante. E uma outra dúvida que o pessoal confunde bastante. Alimento probiótico é diferente de suplemento probiótico. Como assim? Então, vamos supor que você pegue, sei lá, um kefir, que é aquele iogurte de bactérias, né? O kefir, ele tem probiótico? Tem, só que a concentração de probiótico é muito pequena. Então, ela não serve para fazer um tratamento, e sim para manutenção de quem já tem um intestino bom. Diferente de, por exemplo, uma pessoa que está com muitos gases, sensação de estufamento. Isso mostra um quadro de disbiose. Então, ela vai precisar consumir o suplemento na via de cápsula porque está concentrado. E aí, ela vai fazer esse processo de recolonizar ali as famílias de bactérias que ela tem no intestino. O corpo, ele vai dando sinais o tempo todo, não é verdade? E o nosso intestino... vamos ter que ter outro podcast só para falar do intestino. Já tá convidadíssimo. Porque vale lembrar que só o intestino... Já aconteceu isso com um comunicador aqui da rádio, viu? Fiz uma entrevista completa com ele, de repente faltou o intestino. Ele veio só falou do intestino. É que intestino é um programão, né? O segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro. Exato. E ali aonde produz a serotonina e o dopamina, que são os hormônios do bem-estar. Então, o termo enfesado, né, fala assim, a pessoa está enfesada, né, ela está irritada. Por quê? Porque se o intestino está ruim, a pessoa, percebe, toda pessoa que tem um intestino ruim, uma digestão, ela é irritada, ansiosa, depressiva. Isso não sou eu que estou falando, são vários estudos, provando, já foi provado. Por quê? Porque o intestino, ele tem o próprio sistema nervoso dele ali. Então, quando a gente fala, do uso de laxantes, você atrofia ali pensa que fosse cabelinhos ali. Você vai atrofiando e chega uma hora que ele para de funcionar. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele não gosta de estresse. Ele quer viver ele quer viver na vibe, ele quer ficar... E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou no banheiro. Vou tomar o laxante. Aí, o que acontece? Ela esvazia todo o trato intestinal dela, só que precisa encher, né? Porque, lembra, é uma mangueira. Aí, até encher, ela fala, mas não... ainda não tô indo no banheiro, vou tomar de novo. Só que aí não dá tempo, né? Porque ele precisa encher para sair o cocô bem bonito. Então, ela toma o laxante de novo, e aquilo ali vai atrofiar. Porque o músculo vai falar, eu não vou mais trabalhar, porque Ele fica preguiçoso. Ele fica preguiçoso. E aí, o que acontece? Com isso, menos produção da dopamina, serotonina, e aí vai desenvolvendo, e é provado, pessoas que têm depressão, pessoas mais ansiosas, elas têm, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, uns 80% é emocional. Tudo começa pelo intestino, Exato. né? Porque as informações que serão levadas para o cérebro... Sim, as alergias, tudo acontece ali Nem no deu intestino. tempo de falar das alergias e das intolerâncias. Exatamente. Também. Estamos acabando o programa. Voou. Agora, voou, mas é assim, quando é bom, voa. Para a gente finalizar, antes das considerações finais de cada uma de vocês, qual que é o melhor dia... em relação à alimentação da pessoa? Quais são as regras que ela não pode deixar? Café da manhã, um almoço, um jantar, até uma ceia, vamos poder deixar. Eu falo muito essa frase. Quem tem regra pode ter exceção. Tá. Então, se a sua vida é uma exceção,
que é uma vida, uma exceção? Ah, hoje eu vou comer o que tem na geladeira. Ah, hoje eu vou ver o que eu vou comer lá no iFood, ou no metrô, ou seja lá o que for. A sua vida é uma exceção. Então, você não tem regra e aí você não pode ter a exceção. Então, mais importante do que tudo isso, né, de contar calorias, é a gente olhar para a parte qualitativa, que é o que o nosso trabalho faz. Então, olhar a questão de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e ter um padrão alimentar. Então, se você faz 4 refeições, né, café da manhã, almoço, lanche e jantar, faça sempre. Não faz um dia uma refeição, no outro dia 6 refeições, no outro dia 2. Isso para o seu metabolismo é terrível. Entendi. Então, tem que ter padrão alimentar. Qual é o teu Instagram? Estão O perguntando aqui já o Instagram de vocês. Você está colocando na tela que eu não acompanhei. O teu é o? O meu é @loyola com y.adriana. Loyola.adriana. O meu é Nathalie com TH Loyola. Loyola, tudo junto. Eu falo, se você entrar na Adri, você me acha. Se você entrar em mim, Tá se entrando você agora. entrar no meu, você acha a Adri. No nosso YouTube tá colocando tudo bonitinho. Chamar a atenção a Débora que perguntou. E você, o que você tem a dizer? Não, o que a Adri falou é bem isso mesmo. A gente brinca, né, que a prima Jaque, ela não pode fazer parte da sua vida, que é, já que hoje é sexta-feira, eu mereço. Sim. Já que hoje tem festa junina, então eu falo que a prima Jaque, ela não pode... Porque a gente pensa assim, que essa prima, ela é aquela prima indesejada, né? Ela chega de mala e ela nunca vai embora. E aí fica, já que hoje é sexta, o sextou, sabadou, domingou. E aí você vai vir, lembra, repetição cria comportamento e você incorpora, porque vira piloto automático. Sim. Então, cuidado com a prima Jaque visitando você sempre, porque vai virar uma rotina e se vira um comportamento, vai atrapalhar. E nós somos repetição, tudo que você faz repetidamente vai criar um comportamento. Emoções mal resolvidas Virão comida. Estamos aprendendo. Obrigada, meninas. Muito Obrigada, obrigada. foi um demais. prazer, foi um prazer. Estamos aqui demais. finalizando o nosso Amém. programa. Obrigada, obrigada, Adriana viu? Loyola é Adriana, Loyola.adriana. Isso. E É Nathalie Loyola. Nathalie Isso. com TH, tudo juntinho. Exatamente. Fechamos? Muito obrigada. Ai, obrigada, foi demais. Obrigada, meninas. Muito sucesso pra vocês. Obrigada. E tem o Sem Dieta, né? Tem o Arroba sem dieta. Sem dieta 1, @sem dietas 1. E É aí o nosso você acha Instagram, o o Instagram link do Sem Para Dietas. vocês poderem seguir as meninas, Adriane e Nathalie Loyola, parece que é uma dupla sertaneja, mas não, eu permiti que as quase duas isso. viessem exatamente juntas, exatamente, se pode ter dupla sertaneja, pode ter dupla de Nutri. Exatamente. Muito bom. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Sucesso viu? pra vocês. Muito Amei obrigada. o nosso bate-papo, vocês têm que vir pra Vibe Mundial. Com certeza. Um grande beijo. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com o Mundial e você. Tem uma super entrevista aqui programada e eu já desejo aquela excelente semana a todos. Fiquem com a gente que tem muita coisa boa aqui na Vibe Mundial. Beijo!